Oi pessoal, como é que vocês estão? Vamos dar início ao nosso curso de Sistemas de Computação e a gente vai começar vendo as tecnologias computacionais que a gente tem hoje na indústria e no mercado. Como é que foi a perspectiva de uns anos para cá, com a vinda aí dos processadores multicore, e qual que são as tendências para a gente conseguir criar aplicações que vão rodar nos sistemas computacionais. Então, primeiro vamos falar sobre a revolução dos computadores que a gente tem atualmente. A gente teve a popularização da internet lá no final dos anos 90, depois a gente teve a vinda dos processadores multicore, que permitiram um ganho a mais de desempenho nos computadores pessoais, e atualmente a gente está passando por uma etapa onde o que é mais comum é a gente ter tecnologias com aceleradores, processadores ou coprocessadores com domínio específico, que são processadores que fazem alguma tarefa que não seja de uso geral, como por exemplo um processador somente para trabalhar algum processamento gráfico ou um processador somente para fazer algum tipo de criptografia. Então, cada vez mais está sendo comum a gente ter alguns aceleradores para ajudar na computação de um computador pessoal. E com a introdução desses novos processadores de domínio específico, a gente consegue dar inteligência, poder computacional a outros dispositivos, dos outros equipamentos, como por exemplo, a gente tem agora nos carros autônomos, a gente ter um carro que ele consiga dirigir e se controlar sem precisar de fato um motorista. Claro que ainda está em pesquisa, mas temos várias outras características que podem ser acopladas no carro. Podemos colocar algum controle ali automático. O próprio sistema elétrico do carro ele já tem aceleradores que ajudam a conseguir desempenho e diminuir aí o consumo energético. Temos os celulares, os smartphones, que hoje em dia é praticamente a mesma arquitetura de um computador. Ele também tem um processador de uso geral acoplado nele, e a gente tem também processadores com domínio específico, alguns processadores para fazer somente alguns tratamentos de imagem, gráfico. Temos aí o projeto Genoma Humano, que se trata de um processador justamente para fazer algum cálculo dessa parte de biotecnologia. Temos aí a internet, o World Wide Web, que a gente consegue melhorar o desempenho do uso da internet tendo esses processadores de domínio específico. A gente consegue ter, por exemplo, que as requisições elas podem, parte do processamento ser incluído no roteador. A gente sabe que quando a gente quer acessar uma página num servidor muito distante, a gente pode ter várias etapas aí de roteamento. Então a gente consegue acoplar agora processadores de domínio específico no roteador. E essa área tem crescido bastante, que é a área de Edge Computing, que seria a computação ali na borda ou a computação in situ, que você opera perto do dado. Onde você quer fazer a consulta de alguma coisa no banco de dados, fazer uma query, você consegue estar colocando o processamento mais perto do dado, e assim a informação útil que você realmente precisa, ela costuma ter um tamanho menor, e você aí economiza a banda de transferência de dados, porque você já fez o processamento ali onde o dado está armazenado. Então tem sido bem comum. A gente tem alguns serviços de computação em nuvem que já tem vários aceleradores de domínio específico, e temos aí os motores de busca também. Temos o Google aí, que é a maior ferramenta de busca que a gente tem, e ele já tem vários tipos de aceleradores. Tem o Bing da Microsoft, tem o projeto Catapult, que ele já tem vários processadores específicos, aceleradores específicos que ajudam a otimizar essa busca. E com isso a gente vive uma era onde os computadores eles são pervasivos. A gente utiliza vários tipos de produtos que às vezes a gente não percebe que tem algum processador ali atuando. Hoje é muito popular a gente ter smartwatch, relógio com alguma inteligência. Tem lugares que a gente tem smart home. Temos vários tipos de equipamentos que a gente pode colocar na nossa casa e dar algum tipo de inteligência, tanto para iluminação como ligar ou desligar certos equipamentos. Temos aí eletrodomésticos também com algum tipo de computação, e a gente acaba não percebendo, notando que tem algum tipo de computação ali. Então vamos ver agora algumas classes de computadores que a gente tem atualmente. A primeira classe seria os dos computadores pessoais, os PCs, que são os tipos de computadores mais comuns que qualquer pessoa tem em casa. A gente consegue ter a melhor relação custo-benefício em relação ao desempenho que eles proporcionam, e o processador que eles usam é um processador com propósito geral, que ele serve para rodar uma grande variedade de aplicações, e a gente tem vários tipos de configurações para montar um. Ele hoje em dia tem grande poder computacional também, atende muito bem tarefas domésticas, tarefas aí do mercado
para quem trabalha com desenvolvimento, aplicações que manipulam imagem, e como exemplo a gente tem desktop, né, e os laptops, seriam nessa classificação de computadores pessoais. A outra classe que a gente tem são os servidores. Os servidores, eles têm as mesmas configurações com computadores pessoais, só que em maior porte. Normalmente a gente utiliza também gabinetes, são gabinetes maiores, e eles costumam ter uma placa-mãe que você consegue anexar mais de um tipo de processador de uso geral. Então esses servidores, eles são baseados em rede, ou seja, eles são várias máquinas que estão se comunicando em si por uma rede local. Eles têm uma alta capacidade de armazenamento de dados, desempenho, e tem algum tipo de algoritmo ali de confiança, onde você consegue suportar tolerância às falhas. Então, normalmente, alguma aplicação aí de alguma empresa, eles rodam num servidor, e os usuários eles requisitam algum dado, alguma informação desse servidor. E você pode ter tanto de pequenos servidores quanto a servidores ali médio porte ocupando alguns prédios. A gente pode ter uma sala somente com várias máquinas ligadas ali acessando uma rede local. Você pode estar utilizando externamente. Outro tipo de classe de computador que a gente tem são os supercomputadores. Em supercomputadores, a gente costuma ver uma configuração oferecendo aí milhares de cores de processamento para a gente utilizar nas nossas aplicações. E as aplicações que vão utilizar supercomputadores, normalmente, elas são aplicações já paralelizadas, para usar tanto o máximo de cores de processadores de uso geral e também o máximo de cores de algum acelerador, como, por exemplo, uma GPU, né, uma placa de vídeo. E normalmente, quando a gente fala de computação de alto desempenho, que é uma área de pesquisa onde você tem alguma aplicação grande, você quer melhorar o desempenho dela através do uso de programação paralela, a gente sempre roda essas aplicações de HPC em um supercomputador. Então, com isso, ela possui uma grande capacidade e ela é algo que tem a maior aí fração no mercado em geral. Você conseguir manter um supercomputador, ele é muito caro. Ele é como se fosse realmente uma sala de um edifício somente com as máquinas interconectadas em rede, como a gente viu ali no servidor, mas só que com muita capacidade de processamento. E por último, a gente tem a classe dos computadores embarcados, que seriam algum tipo de dispositivos que eles não são utilizados para fazer algum tipo de processamento, mas ele possui ali, hoje em dia, alguma computação, algum componente de computador oculto. Então, o principal exemplo que a gente tem atualmente seria os smartphones, né, que é um celular utilizado para fazer ligações, e hoje em dia a gente tem processadores, aceleradores neles, e praticamente ele funciona como computador. Então, como exemplo de computadores embarcados, a gente pode citar tablet, smartphone, relógio inteligente, né, o smartwatch, smart home, podemos citar alguns eletrodomésticos que têm inteligência, podemos ver aí em geladeiras, micro-ondas e assim por diante. Essa é a classe que tem se tornado mais popular atualmente. E a grande característica que a gente tem com computadores embarcados, que ele tem altas restrições de potência, desempenho e de custo. Então, alguns tipos de dispositivos eles funcionam à bateria, então eles têm uma restrição de energia para usar. E, consequentemente, os processadores e aceleradores voltados para computadores embarcados, eles são focados para você ter menos consumo de energia, maior eficiência de energia em relação ao poder de processamento. Então, normalmente, nesses sistemas, a gente não se preocupa em obter o maior desempenho possível em si e utilizar a energia que ele dispõe da melhor forma possível. Então aqui a gente tem um gráfico muito interessante mostrando aí a era pós-PC. Então por muitos anos, o tipo de computador que era mais utilizado era o PC, por causa aí do seu custo-benefício, e também ele fornecia um bom poder de processamento, né, um bom desempenho. Então atualmente a gente tem agora uma grande variação. A gente vê aqui, né, de 2007 até os anos de 2018, como é que é a relação das classes de computadores. Então a gente vê que os smartphones eram abaixo ali dos 200 milhões por volta de 2008, e chegando aqui para 2018, né, esse gráfico não está atualizado com os anos atuais, a gente tem aqui que em 2018 ele teve um crescimento muito grande em relação às outras classes de computadores. A gente vê que o PC ainda costuma sendo utilizado, não teve muita variação de 2008 até aqui os anos de 2018, mas a gente vê que as pessoas têm adotado um outro tipo
de computador, né? Os computadores embarcados vieram forte desde então. Outra relação que a gente vê o uso de celulares, não contabilizando os smartphones, então ali depois ali de 2003, era bem comum as pessoas utilizarem celular, e com a vinda do smartphone a gente vê essa queda enorme, né, dos celulares que não tem nenhum tipo de poder de processamento, não tem inteligência, e a gente vê essa troca. Reduziu o uso de celulares, mas aumentou o uso de smartphone. E tablet aqui embaixo, a gente vê que teve agora um crescimento e está se estabilizando. Isso mostra aí a vinda dos computadores embarcados, e quanto mais computadores e dispositivos embarcados vierem para o mercado, a gente tem aí o maior aumento da computação pervasiva. Dentro da classe de computadores embarcados, a gente tem outras subclasses. Então, a principal seria esse Personal Mobile Device, tá? Que é caracterizado por smartphone, tablet, e a grande característica dele é que ele é operado por bateria, se conecta à internet, e ele costuma aí algumas centenas de dólares, né, em relação a custo. Na classe de computadores embarcados, a gente tem outros dispositivos que são sensores que normalmente obtêm algum dado de clima, alguma informação do ambiente para fazer algum processamento. Os PMD, eles são esses dispositivos embarcados voltados para o usuário em geral. E também na era pós-PC a gente tem a popularização da área de cloud computing, ou computação em nuvem. A gente normalmente ouve falar vários serviços que tem na internet, que é um serviço de nuvem, tanto para você alugar um espaço na nuvem para guardar os seus dados, quanto algum tipo de aplicação que você consegue usar na nuvem também. Em computação em nuvem, a gente tem essa classe de computadores chamada de Warehouse Scale Computers, que ele está na classe aí de uma grade computacional, que a gente vai ver mais para frente o que seria uma grade computacional, onde você tem vários servidores que estão localizados em diferentes cidades. E você enxerga esses servidores em diferentes locais geográficos como se fosse um sistema só. E você utiliza os serviços desses sistemas, mas você não sabe de fato qual é a máquina, qual que é o servidor que está atendendo a sua requisição ao utilizar esse serviço. E com a computação em nuvem, a gente tem um esquema de tarifação. O serviço que você usa na nuvem, você só paga aquilo que você usar. Diferente de como a gente tinha com os servidores, que para você ter um servidor, você paga pelo servidor completo, não somente uma parcela de computação que você usa desse servidor. Então, nos próximos slides a gente vai ver mais sobre isso, e o tipo de tarifação é você ter esse Software as a Service, esse SaaS, você pagar pelo software que você quer usar, não por todos os softwares que você tem instalado na máquina. E como a computação em nuvem você consegue usar como um servidor também, a gente consegue rodar nossa aplicação fazendo que parte dela rode em algum PMD, algum computador embarcado, e a outra parte ela rode na nuvem ou em qualquer outro tipo de classe de computador que a gente viu. E os mais populares que a gente tem hoje em dia são os serviços de nuvem da Amazon e do Google. A gente também tem o serviço da Microsoft, que tem se tornado bastante popular, que é o sistema deles do Azure. Então vamos ver qual que seria a definição de sistema de computação. Então sistemas, quando a gente estuda lá em engenharia de software, ele é caracterizado como um conjunto de partes ordenadas que elas cooperam entre si para atingir um determinado objetivo. Esse é o conceito geral de sistemas. Então, em sistemas de computação, a gente vai especializar essas partes que cooperam entre si, que são os componentes do computador. E eles são utilizados de forma que a gente atinja um objetivo em comum, que seria computar, fazer algum processamento de algum dado, de alguma informação. E a gente também tem a classificação de sistemas de processamento de dados. Então, o sistema de processamento de dados, ele é um sistema de computação, rodando alguns softwares que são embutidos ali pelo fabricante, ou um sistema de aplicação, onde os programas que estão rodando eles são desenvolvidos pelos usuários, ou são desenvolvidos por alguma empresa. Na área de computação, a gente tem 7 grandes ideias que foram utilizadas ao longo aí dos anos para melhorar o desempenho e o poder computacional de um sistema de computação. Então, a abstração é o conceito mais importante que a gente tem na computação, que permite a gente abstrair os detalhes do hardware, a gente foca somente naquilo que é preciso ser feito pelo sistema computacional. Um grande avanço que a gente vê em abstração é nas linguagens de programação. Hoje a gente tem linguagens de programação em alto nível que a gente consegue, de maneira bem simples, escrever os nossos programas
e a gente consegue descrever como que é a execução desses programas no hardware que a gente tem atualmente. A gente tem vários tipos de aceleradores, temos processadores de uso geral com bastante poder de processamento e através de uma linguagem de programação a gente consegue indicar como que deve ser utilizado esses recursos computacionais, né, de uma forma mais simples de um usuário conseguir entender. Então a abstração ela facilita demais tanto o design para a construção de computadores quanto a criação de programas que vão rodar nesses sistemas computacionais. Outro tipo de grande ideia é fazer o caso comum mais rápido. A gente consegue ver isso com a introdução de processadores de domínio específico. Então, esses processadores de domínio específico que a gente vê, eles tentam tornar mais rápido o tipo de operação, processamento que é mais comum. Como, por exemplo, a gente tem processadores para criptografia. Hoje em dia é bem comum a gente utilizar algum tipo de criptografia para fazer alguma computação. Outra grande ideia que é muito importante foi a introdução de paralelismo, a gente conseguir aumentar o desempenho através da disponibilização de unidades de processamentos mais simples. Então você consegue distribuir a sua computação em diferentes componentes para que a sua aplicação rode melhor. Além disso, com o desempenho a gente tem outras técnicas como o pipeline, que é voltado aí para a construção de processadores. A gente tem a ideia aí de previsão. Quando estuda a arquitetura de computadores, a gente vê que uma técnica muito importante para a construção de processadores são os preditores de desvio, que são os tipos de instruções do processador que são mais custosas atualmente. Quando a gente tem uma operação de desvio condicional rodando no processador, isso pode atrasar bastante a execução do programa. Então, os previsores de desvio foi uma grande ideia aí para tentar melhorar o desempenho. Outra questão para melhorar o desempenho foi a introdução de uma hierarquia de memória. A gente vê que as tecnologias de memória não acompanharam a tecnologia de processadores e com isso os processadores são bem mais rápidos do que a memória. A introdução de hierarquia serve para tentar diminuir esse gap de desempenho, né? Essa diferença de desempenho entre processador e memória, e tem funcionado muito bem atualmente. E outra grande ideia foi a gente oferecer confiabilidade nos nossos dados que estão sendo processados através da redundância. Então, quando a gente estuda sistema distribuído, a gente vê que uma das tarefas principais seria a parte de replicação. A gente não sabe que tipo de máquina está sendo utilizado quando a gente roda um programa e a gente tem alguma algoritmo de replicação que ele vai fazendo backup dos dados dos usuários de forma que se houver algum erro, alguma falha transiente, a gente consiga recuperar essa informação. Então, o que seria abstração? Abstração seria a gente encapsular ou empacotar algo que é muito complexo, fornecendo alguma interface para acessar isso que é muito complexo. Então a gente pode dar um exemplo como uma função. Então imagine que a gente tem uma função muito complexa que vai em vários cálculos complicados e o usuário ele quer usar essa função. Então ele não precisa entender o que de fato está sendo feito na função. Basta ele enxergar essa interface, que seria os parâmetros de entrada que a gente tem que fornecer para a função, e saber como é que são os parâmetros de saída dessa função. Com isso, o usuário ele somente ia fazer a chamada dessa função esperando algum resultado. Ele não ia precisar entender todos os cálculos complexos que essa função faz. Então essa é a ideia de a gente abstrair alguma coisa, a gente enxergar uma caixa preta. A gente não sabe como que é implementado dentro. E por que a abstração é útil? Ela é útil porque justamente escondendo detalhes de alguma coisa, a gente consegue criar algo mais complexo. O computador ele é um exemplo disso, onde a gente tem que cada componente que faz parte do computador, memória, processador, placa-mãe, eles são compostos por diversos dispositivos eletrônicos. Os processadores atualmente eles chegam a bilhões de transistores. Então imagine a gente ter que lidar com a criação de algum programa sabendo que tem ali 1 bilhão de circuitos ali que vão ser utilizados. Então a abstração ela consegue esconder isso para a gente, e no momento que a gente vai desenvolver um programa, a gente não se preocupa com quantos esses dispositivos eletrônicos vão ser utilizados. A gente tem ali várias camadas de abstração quando a gente vai desenvolver alguma aplicação. Então, imagine se a gente não tivesse essa abstração e tivesse que se preocupar como que o nosso programa ia utilizar de forma eficiente esses
1 bilhão de circuitos que compõem o processador. Então a abstração é a principal ideia que deu mais certo para o desenvolvimento de sistemas computacionais. Então aqui a gente tem um exemplo de como a abstração ela é útil para construir sistemas. A gente tem inicialmente o nosso computador, né? Temos o nosso monitor e o gabinete, e se a gente começar a dar um zoom em cada um dos componentes, a gente consegue ver mais detalhes dele. Então dentro de um gabinete a gente vai ter vários componentes acoplados, vamos ter placa-mãe, processador, memória. A gente pode ver aqui um exemplo de uma placa-mãe, e nessa parte aqui vamos dizer que é um processador. Então nesse processador ele é formado por vários circuitos integrados, chegando aqui a milhões de circuitos. E se a gente der um zoom em algum bloco, em alguma parte desse circuito integrado, a gente vê que eles são compostos de módulos, e os módulos eles consistem em algumas células, contendo aí alguns milhares de dispositivos. Parte dessas células elas são compostas por portas lógicas, que fazem as operações mais simples que a gente tem na computação, que são as operações de AND, de OR, XOR e assim por diante, como a gente estuda em circuitos digitais. E se a gente for dar um zoom também nas portas lógicas, a gente vê então que as portas lógicas elas são implementadas com base de transistores. São dispositivos eletrônicos que permitem a gente alterar a corrente elétrica, deixá-la alta e baixa. E por causa disso, o tipo de linguagem que o computador entende é a linguagem binária. Quando a corrente elétrica está alta, a gente tem a representação do bit 1, quando ela está baixa, a gente vai ter a representação do bit 0. Isso se deve porque todos os dispositivos são criados com os transistores. Então, outro exemplo de como que é abstraído o sistema de computação. Então, na primeira camada, a gente tem os transistores, que são dispositivos elétricos. Conjuntos de transistores vão formar as portas lógicas, as portas que a gente conhece, né? As portas AND, OR, XOR, tem as NAND, as NOR e assim por diante. Né? Conjunto de portas lógicas formam as células formam os módulos, e o conjunto de módulos vão formar o nosso processador, a nossa CPU. Então repare que até a CPU a gente tem componentes que são hardware. Acima da CPU a gente vai ter então essas duas camadas que são softwares, que é o assembler e o linker, né, que é o montador e o link editor, e temos o compilador. Eles são softwares que eles permitem que a gente utilize uma linguagem de programação de alto nível, e eles são responsáveis por converter essa linguagem de programação em alto nível para uma linguagem que o computador entenda, uma linguagem de baixo nível. Então, o que tem abaixo da nossa aplicação quando a gente está lá desenvolvendo? A gente vai lá a camada de software de aplicação, que é a camada onde a gente vai desenvolver os nossos programas, utilizando alguma linguagem de programação de alto nível. Então esse HLL, pessoal, é de High Level Language. Abaixo disso a gente vai utilizar algum software de sistemas para facilitar nossa comunicação com o hardware. No exemplo de software de sistema, a gente tem o compilador e o sistema operacional. O sistema operacional ele vai ser essa interface para a gente se comunicar com o hardware sem se preocupar com os detalhes, sem saber aí quais são os tipos de hardware que a gente tem instalado no nosso computador. E o compilador ele vai ser o programa que ele vai pegar a nossa aplicação desenvolvida por uma linguagem de alto nível e converter para uma linguagem que o computador entenda. Por final, a gente tem o hardware, que são os componentes do nosso computador que vai rodar. Então perceba que o hardware ele é a parte central, né? Por volta dele vamos ter os softwares de sistema, sistema operacional, compilador. Nossa aplicação que vai sendo desenvolvida, ela fica aqui na última camada. Para a gente ter aqui um exemplo, a gente tem a linguagem de alto nível, que ela é uma linguagem mais próxima da linguagem humana, para facilitar a escrita de aplicações mais complexas, abstraindo aí detalhes de como o hardware funciona. Então a gente tem aqui nesse exemplo um tipo de função em C, esse swap. Então essa é uma linguagem de alto nível. Depois que a gente tem essa função, a gente vai ter o compilador, que ele vai pegar a nossa linguagem de alto nível e vai converter para uma linguagem de baixo nível, que é a linguagem em assembly, ou linguagem de montagem. A linguagem em assembly ela é uma representação textual de uma linguagem binária. Então aqui, né, como resultado do nosso compilador, ele já vai deixar aqui na linguagem de baixo nível, aqui um exemplo da arquitetura do MIPS. Eu percebo que a gente ainda consegue ler porque não é uma linguagem simbólica, mas o computador ele só entende linguagem binária, que são conjuntos de zeros e uns. Então, cada uma dessas instruções que a gente tem em assembly, eles vão ser convertidos em um conjunto de zeros e uns. E quem vai fazer essa conversão para a gente
vai ser o assembly, ou o montador. Então, o montador, ele vai pegar cada uma das instruções de assembly e vai pegar sua representação binária, conjunto de zeros e uns. Então, isso mostra como a abstração ela é essencial para a gente conseguir fazer qualquer coisa em computação, tanto para criar um programa quanto para construir componentes de hardware mais complexos. Então vamos ver quais são os componentes de um computador. Atualmente, todos os tipos de computadores eles são baseados na arquitetura de von Neumann, que é a arquitetura que foi proposta por John von Neumann desde lá do primeiro computador de propósito geral, que é o computador ENIAC, que foi criado por volta ali da Segunda Guerra Mundial, e até hoje a gente utiliza o mesmo tipo de arquitetura que foi proposta naquela época. Então a gente vai ter três elementos principais no nosso computador. O primeiro é o processador, o segundo é a memória principal e o terceiro são os dispositivos de entrada e saída. Então a gente vai ter um programa que a gente vai rodar, ele vai ser armazenado na memória principal e o processador ele vai ser responsável por ler cada uma das instruções do programa que está armazenado na memória e fazer algum tipo de processamento. E ele também pode ler instruções que vêm de dispositivos de entrada e saída. Ele pode ler tanto instruções quanto escrever instruções nos dispositivos de entrada e saída. Então aqui a gente tem o exemplo do input e output, que são dispositivos que vão ou entrar dados para o processador ou ler dados do processador. Então todas as classes de computadores que a gente viu, como desktop, servidor, computadores embarcados, eles vão seguir a arquitetura de von Neumann, eles vão ter esses elementos principais. E aqui exemplo de dispositivos de entrada e saída, a gente pode ver aí qualquer interface com o usuário. Então exemplo de dispositivo de entrada seria teclado, mouse, exemplo de dispositivo de saída. A gente pode imaginar um monitor. E a gente tem também dispositivo de entrada e saída, como por exemplo o pendrive, algum HD externo, que a gente consegue copiar um arquivo do pendrive para o computador e vice-versa. E a gente também tem adaptadores de redes que servem também para trafegar informação via internet ou alguma rede local. Na era pós-PC, a gente tem um tipo de dispositivo de entrada muito importante que surgiu, que é o touchscreen, que é uma outra forma de a gente conseguir introduzir informação para o processador. Então isso aí foi um avanço aí com a vinda dos smartphones, com a evolução da tecnologia aí das telas LCD, e basicamente o touchscreen veio para substituir o teclado e o mouse em computadores embarcados. Então a gente tem alguns tipos de tecnologia das telas touchscreen que são irresistíveis e capacitivos. A gente tem que o capacitivo ele vai permitir fazer vários toques simultaneamente na tela, permitindo a gente realizar diferentes gestos para ter mais comandos para dar como entrada para os computadores embarcados, né? Para o tablet, por exemplo. Então quais são as tendências atuais em arquiteturas? Até ali em 2003 a gente tinha o uso de processadores single core, que são processadores com uma única unidade de processamento, e as evoluções que a gente tinha na época era sempre aumentar o poder computacional desse único core, utilizando técnicas de paralelismo em nível de instruções. A primeira técnica era o uso aí de pipeline, e você consistia em sempre ter um pipeline mais profundo. Então lembrando lá da técnica de pipeline que a gente vê em arquitetura, nessa técnica a gente consegue dividir o caminho de dados do processador de forma que a gente consiga ter várias instruções executando simultaneamente, utilizando unidades funcionais diferentes. Só que alguns pesquisadores da Intel perceberam que se continuassem utilizando técnicas de paralelismo de instruções, seria inviável conseguir dissipar o calor gerado por todo esse processamento. Então, a partir daí, a indústria passou a sempre criar uma quantidade de cores a mais nos processadores, ao invés de sempre estar aumentando a frequência de clock de um único processador. E com isso a gente acabou a era do almoço grátis, como a gente costuma dizer. Então, com os processadores single core, o programador ele conseguia aumentar o desempenho de sua aplicação simplesmente você mudando o processador. Se você pegasse o processador com uma frequência maior, automaticamente você teria um ganho de desempenho porque você não precisaria recompilar sua aplicação. Então, com a vinda dos processadores multicores, os programadores agora eles têm que ajustar suas aplicações de forma que elas consigam utilizar todos os cores disponíveis pelos processadores. E daí surgiu a área de programação paralela, que é voltada para como utilizar de forma mais eficiente todos esses recursos computacionais disponíveis. E hoje em dia, como a gente tem vários processadores de domínio específicos e diferentes aceleradores, a gente consegue obter desempenho com diferentes tipos de paralelismo. Então,
Então, o primeiro tipo de paralelismo que a gente tem seria o paralelismo a nível de dados, que seria esse Data Level Paralelismo, que a gente consegue obter utilizando, por exemplo, computadores vetoriais. A gente tem hoje em dia processadores que oferecem instruções vetoriais, e a gente tem as GPs e GPUs, que são as placas de vídeos utilizadas para tarefas de uso geral. Então, com esse tipo de aceleradores, a gente consegue programar nossa aplicação de forma que ela obtenha paralelismo em nível de dados. Outro tipo comum de paralelismo que a gente tem atualmente seria o paralelismo em nível de threads, que seria justamente a gente ter diferentes cores e colocar uma thread para executar nesses cores simultaneamente, que é o tipo mais comum que a gente aprende quando estuda programação paralela. E um outro nível de paralelismo muito interessante seria o paralelismo em nível de requisição. Então aqui a gente já pensa naquela classe de computadores que a gente viu em Cloud Computing, que é o Data Warehouse Scale Computers. Então nesse tipo de sistema a gente não está preocupado em executar uma única aplicação o mais rápido possível, como a gente tem na classe de supercomputadores. Então a gente está querendo executar sempre o máximo de requisições por unidade de tempo, que é o exemplo de grades computacionais e computação em nuvem. Então, esses novos modelos de desempenho, ele precisa de uma reestruturação explícita da aplicação. Ou seja, o programador ele tem que saber mais detalhes de onde vai ser executada a aplicação para que ele consiga extrair desempenho de forma adequada. Então, se ele quer explorar paralelismo em nível de dados, ele tem que conhecer qual que é o acelerador que ele vai utilizar, qual é o tipo de placa de vídeo, ou se ele vai usar um acelerador específico. Então, isso aqui acaba diminuindo um pouco a abstração que a gente tinha antigamente, né? A era do almoço grátis que a gente tinha antigamente com os processadores single core. Então, com a introdução de multiprocessadores ou microprocessadores multicore, mudou um pouco algumas terminologias. O processador ele passa a ser designado ao chip onde você vai encaixar no socket lá da placa-mãe. Então, dentro de um chip de processador, você vai ter várias unidades de processamento que são chamadas de core. Por isso, a gente dá o nome de processador multicore, porque são vários cores dentro de um chip do processador. Com isso, requer uma programação explícita, onde o programador ele vai ter que determinar que porção do código vai executar em um único core, de forma que a gente consiga ter tarefas rodando simultaneamente e assim você conseguir obter ganho de desempenho com processadores multicore. Então, em comparação com o que a gente tinha antigamente nos processadores single core, a gente tinha que o tipo de paralelismo ele era em nível de instrução. E esse tipo de paralelismo ele era oculto ao programador e o hardware que era responsável de executar várias instruções simultaneamente, utilizando técnicas de pipeline, previsões de desvio, que a gente estuda em arquitetura de computadores. E o tipo de paralelismo que a gente tem hoje em dia com os processadores multicore, ele é mais complicado de ser realizado, porque agora é necessário entender certos detalhes da aplicação e do hardware de forma que você aumente o desempenho. Então, você precisa entender sua aplicação de forma que você identifique tarefas independentes que possam ser executadas simultaneamente. Então, dependendo do algoritmo da sua aplicação, às vezes isso é muito complicado de você conseguir enxergar, e certas aplicações elas são construídas para serem executadas de forma sequencial. Então a solução de você conseguir obter desempenho seria você refazer esse algoritmo utilizando as ideias de algoritmos distribuídos, que já é uma outra área da computação. Também a gente tem a dificuldade de sincronizar o controle, que seria atualizar as informações que cada core está sendo usada. Então a gente tem a tarefa de balanceamento de carga, né, onde cada core precisa sempre estar com o dado mais atual, que foi produzido por outro core, e o programador tem que buscar maneiras eficientes de conseguir comunicar e sincronizar todos esses cores executando simultaneamente. Então, o que antigamente era bem fácil você obter desempenho, agora ficou bem mais complexo. E por isso a gente tem agora áreas de programação paralelas, temos áreas de computação de alto desempenho, que sempre são voltadas de você encontrar uma maneira mais eficiente para rodar uma aplicação. Então tem se tornado cada vez mais essencial a gente ter conhecimento da área de programação paralela, principalmente hoje em dia que está sendo mais comum utilizar aplicações de inteligência artificial. Algumas aplicações que usam redes neurais profundas para estar fazendo diversos tipos de aplicações. Daí vem a maior necessidade de conseguir paralelizar mais essas aplicações.
Então aqui a gente tem um exemplo do processador Intel Core i9 9900K. Então só para a gente ter uma ideia, tá? Isso aqui é um esboço gráfico. Então aqui a gente consegue ver que nesse processador ele tem 8 cores físicos. Cada core físico ele vai ter a sua própria memória cache L1 e L2. E para a comunicação entre esses cores a gente tem essas memórias caches L3. Além disso a gente vai ter a parte de interconexão entre esses cores, né, que seriam redes que vão comunicar ele. E aqui segue essa topologia de anel. E a gente vai ter no Core i9 também uma parte destinada para fazer uma operação específica. Seria um processador de domínio específico, um core de domínio específico, que é esse GPU e mídia. Os processadores da Intel eles costumam ter algumas instruções especializadas, instruções de domínio específicos, como o conjunto de instruções SIMD, que eles são executados por alguns cores especializados, como esse aqui, o GPU e mídia. Então, com essa ideia de você ter cores mais simples, com uma frequência de clock menor, ao invés de você ter um único core com uma frequência muito alta, a gente teve essa tendência utilizada em outros tipos de componentes do computador, como as placas de vídeo, que são as GPUs. Então, antigamente, as GPUs eram consideradas aceleradores gráficos, que basicamente ela fazia alguns tratamentos no pixels que eram renderizados no monitor. Então, ela executava vários algoritmos de computação gráfica para você conseguir expressar um pixel na tela. Tá? Então, as principais fabricantes é a NVIDIA, a AMD. Então, a NVIDIA foi a pioneira em enxergar que você conseguiria disponibilizar todos esses cores que as placas de vídeo já tinham para ser utilizado em aplicações de uso geral. Então, a partir daí, elas propuseram o que a gente chama de GPGPU, que seria utilizar as placas de vídeos para tarefas de uso geral, não somente para você conseguir renderizar uma imagem no monitor. Então, com isso, a NVIDIA também forneceu um conjunto de ferramentas que permitiu ao programador descrever uma parte do código que seria rodada nas GPU e GPUs. E o conjunto dessas ferramentas é o CUDA. Então, o CUDA ele vai ter tanto bibliotecas que você consegue importar no seu programa em C e também vai ter um próprio compilador, que ele vai determinar o trecho que vai executar na GPU e ele vai gerar o código de instrução correspondente para a GPU e o restante ele vai gerar para a CPU. Então você consegue estar tendo uma computação heterogênea. Parte do seu código ele vai executar na CPU e a outra parte vai executar na GPU. E para as outras fabricantes tem o OpenCL, que ele pode ser utilizado tanto nas placas da NVIDIA como as placas ATI da AMD. Então aqui a gente tem um exemplo de uma placa de vídeo da NVIDIA, a Tita RTX, que pode ser utilizada para diversos tipos de aplicações, como processamento de imagem, processamento sísmico, análise de dados, treinamento de modelos de Deep Learning, que são as redes neurais profundas, que tem sido mais popular atualmente. O avanço da área de Deep Learning foi possível graças ao baixo custo das GPUs e GPUs, e a gente tem outras aplicações como modelagem climática, computação financeira, química e física computacional. Então, só para a gente ter uma ideia do poder de processamento dessa placa, a gente consegue ver aqui que o pico de ponto flutuante de precisão simples chega a 16,3 teraflops. Isso significa, né, que a quantidade de operações que ela executa por segundo, operações de ponto flutuante, que são mais custosas do que operações com inteiro, então a gente vê que ela consegue executar 16,3 tera operações de ponto flutuante por segundo, que isso aí dá mais de trilhões de operações por segundo. Então tem um grande poder computacional. E aqui temos as especificações dos componentes. Ela possui 24 GB de memória RAM e ela possui várias quantidades de cores. Então, os cores de propósito geral, eles são chamados de CUDA cores. Ela contém 4.608 cores, tá? Que são cores bem simples. E também ela já tem alguns cores de domínio específico, cores especializados. Ela tem um RT Cores, que seria de Real Trace. Então, hoje em dia está muito popular você ter cores somente para executar tarefas de Real Trace. A gente pode ver que os consoles da geração atual, como o PlayStation 5, o Xbox Series X, eles estão utilizando esses RT Cores para fazer isso. Então, a aplicação de Real Trace, só para lembrar lá de computação gráfica, é um algoritmo que ele permite calcular a iluminação de alguma imagem, de algum cenário. Então, com base em uma fonte de luz, você consegue calcular dinamicamente como que essa luz ela é refletida em todos os objetos de alguma cena. Então, é um algoritmo que requer um poder computacional e a gente vai ver em breve sendo utilizado também aí nas TVs, né, utilizando esses RT Cores para a gente conseguir uma melhor imagem na nossa tela, uma melhor representação da iluminação de alguma imagem, de algum vídeo. Então, ele tem 72 RT Cores, tem 576
Tensor Cores. Esses Tensor Cores já são cores voltados para auxiliar no treinamento de redes neurais profundas, que consiste basicamente em você realizar multiplicação de matriz com a adição. Então a gente já tem bastante cores disponíveis e isso impacta diretamente na área aí de Deep Learning. Então a gente já vê a introdução de aceleradores e processadores com domínio específico na indústria. Aqui a gente tem um gráfico muito interessante que mostra a evolução da tecnologia de processadores em comparação com a tecnologia de memória, tanto memória principal quanto a memória secundária, que seria aí memórias para armazenamento, como HD, SSD e assim por diante. Então a gente pode ver aqui que ao longo dos anos, né, aqui mostrando de 2000 até 2012, a gente vê que o desempenho relativo, mostrado aqui no eixo Y, em relação ao processador, ela cresceu de forma linear, cresceu bastante, enquanto que o desempenho relativo das memórias principal e de armazenamento, elas tiveram um crescimento menor. Então, atualmente a gente tem esse gap de desempenho, que seria essa diferença de desempenho, o que limita o ganho de desempenho da aplicação. Então, se a gente tiver uma aplicação que ela sempre está querendo acessar bastante os dados na memória, então a gente vai ter o overhead dessa diferença de desempenho. E por causa disso a gente chama isso de memory wall, né? A parede da memória. Então não adianta você ter um processador muito rápido se a aplicação que você vai rodar nele está todo o tempo acessando o dado na memória. Você vai acabar reduzindo o desempenho do seu sistema. Então isso aí é mais um conhecimento que o programador ele tem que ter no momento que for paralelizar a sua aplicação. Ele tem que saber que se sua aplicação precisa acessar muito a memória, ele tem que ter uma outra estratégia para tentar diminuir e esconder a latência quando você for acessar a memória. O uso eficiente da hierarquia de memória ajuda bastante a reduzir esse desempenho. Então, em outras direções, né, ao invés de você sempre ter uma única máquina para realizar o processamento, então passou-se a ter a ideia de utilizar várias máquinas para você processar uma única aplicação. Então, o primeiro tipo de máquina que surgiu nessa direção é o uso de cluster. Então, o cluster é um conjunto de máquinas que são conectadas por uma rede local, onde cada uma dessas máquinas elas têm as mesmas configurações. Normalmente, ela tem o mesmo hardware e também tem o mesmo sistema operacional. Então, elas são máquinas homogêneas que vão servir para executar uma única aplicação de forma transparente para o usuário. Outro tipo de configuração que a gente tem são as grades computacionais ou grids computacionais, que consistem em um conjunto de máquinas em locais diferentes geograficamente que são interconectadas por uma rede e elas se comunicam através da internet. E por estarem distantes geograficamente, essas máquinas elas são heterogêneas, ou seja, elas não precisam ter as mesmas configurações de hardware nem os mesmos sistemas operacionais. Elas só precisam ter um protocolo em comum para que elas consigam se comunicar. Então aqui vamos ver um exemplo de como seria um cluster. Normalmente o cluster ele é classificado como um supercomputador, então eles estão construindo, tomando espaço aí de salas de prédios. Aqui a gente pode ver várias fileiras, né, que cada uma dessas fileiras eles contém várias unidades de processamento. Então um nome desse armário aqui ele recebe o nome de rack, e cada um desses racks você consegue ter várias gavetinhas chamadas de blade. Essas blades são como se fossem placa-mães que contêm o processador e também memória. Então tem vários racks desses aqui enfileirados. Então imagina a quantidade de costas isso aqui tem, principalmente vendo aqui as outras fileiras aqui atrás e ao redor. E para que seja possível você construir um cluster, a parte primordial é você ter um sistema de refrigeração que consiga manter a temperatura ambiente. Então normalmente uma sala que tem cluster ele vai ter essa parte central onde você sempre vai ter o fluxo de ar frio, né, que vão ser utilizadas para passar nesses racks e eles vão expelir ar quente. E o teto ele costuma ter uma área onde o ar quente ele vai sendo puxado e esse ar quente ele tem um fluxo que ele vai voltar para a parte de baixo aqui do piso, como a gente pode ver nessa imagem. O ar frio vem aqui por baixo, entra nesse corredor central, resfriando os racks e aí esse ar quente vem pela parte de cima e volta com esse fluxo. Então, mundialmente, a gente tem um ranking que lista quais são os 500 supercomputadores mais rápidos do mundo. Então, nesse site Top 500, ele contém essa lista que é atualizada aí a cada 6 meses, 8 meses. Então, eu peguei a lista desse ano, de junho de 2021, e a gente tem que o computador mais rápido do mundo é esse supercomputer Fugaku. Ele aqui, ó, com mais de 7 milhões de cores, tá? A gente tem que o segundo lugar é esse Summit. E a gente já vê que nesse slide mostrando os 10 mais rápidos do mundo, alguns deles já utilizam as GPUs. A gente vê
a importância dessas placas na indústria, né? Como que elas conseguem ter um grande poder de desempenho. Então aqui só passando historicamente para a gente ver quais eram os supercomputadores mais rápidos do mundo. Então em segundo lugar atualmente é o Summit, mas ele ficou em primeiro lugar em alguns anos. Ele ficou aí em junho de 2018 até novembro de 2019. Então o Summit é um computador da IBM, possui aí uma NVIDIA Voltage V100 e ele tem um total aí de 2 milhões aí de cores, mais de 2 milhões de cores que podem ser utilizados. Então imagine aí como é que deve ser o desenvolvimento de uma aplicação para tentar utilizar o máximo de cores possíveis que esse supercomputador tem. E aqui é a capacidade de teraflops que ele tem. Então isso aqui, pessoal, é 200.795, ou seja, é 200 mil petaflops, que chega aí na casa de 10 elevado a 15 operações de pontos flutuantes por segundo. Então é uma quantidade imensa de poder de processamento. Aqui a gente tem o supercomputador mais rápido do mundo, que é esse supercomputer Fugaku, que ele está aí desde junho de 2020. Ele contém aí mais de 7 milhões de cores disponíveis com a velocidade de 513 petaflops. Então tem uma quantidade imensa, é um supercomputador aí do Japão. Ele no caso não usa nenhuma GPU. Então, falando agora um pouco de grades computacionais, atualmente ela tem se popularizado com a área de cloud computing. Hoje em dia é focado no esquema de tarifação, onde você só paga aquilo que você usa. Então, ao invés de você pagar uma máquina ou um servidor para você rodar sua aplicação, então imagine que você compre o servidor ali com 1 TB de armazenamento, mas sua aplicação só vai utilizar 100 megas, você teria que pagar o preço de uma máquina com 1 TB de armazenamento. Então, com a vinda de computação em nuvem, você só pagaria pelo espaço que você está utilizando. Então, por mais que a máquina tenha 1 TB, você só pagaria por estar utilizando 100 MB. Então, a Amazon é o principal pioneira, né, com os serviços de nuvem dela. A gente também tem hoje em dia a Microsoft com Azure e o Google aí com esse Google Cloud Platform. E a gente tem vários tipos de tarifações, onde os mais populares que a gente tinha era o IaaS, né, que é o Infrastructure as a Service, tinha o SaaS, que é o Software as a Service, e tinha o PaaS, que é o Platform as a Service. Então isso significa, né, que aqui você pagaria somente pelo software que está rodando, mas você era bem mais limitado. Esse de plataforma você poderia ter controle de que tipo de sistema operacional, que tipo de programa você poderia ter, e infraestrutura você tem também controle do hardware que poderia ter no seu serviço de nuvem. Então hoje em dia as tarifações não se limitam somente a essas três, tem vários outros tipos. Temos função como um serviço, você quer executar uma única função no seu código, você consegue ter algo voltado só para isso. E aí a gente tem vários outros tipos de serviços que a gente consegue estar alugando na nuvem. Como, por exemplo, se a gente quiser executar uma aplicação de inteligência artificial, a gente já consegue hoje em dia acessar uma API na nuvem somente para fazer uma tarefa ali de inteligência artificial. Então essa área aqui é uma área que tem crescido bastante e tem muita coisa disponível no mercado. Então, como a gente viu até agora, as tecnologias computacionais atuais, elas oferecem vários tipos de paralelismo. A gente tem as classes de paralelismo em aplicações, que são paralelismo em nível de dados, como é o caso aí das GPs, GPUs, instruções vetoriais que a gente pode estar utilizando nos processadores de uso geral, e paralelismo em nível de thread, que seria o uso de processadores multicores. A gente costuma dividir a nossa aplicação em threads que vão rodar em cores diferentes do nosso processador. Também a gente tem a classe de paralelismo na arquitetura. Então, em arquitetura, inicialmente, a gente tinha paralelismo em nível de instrução, né? Que é o ILP, de Instruction Level Parallelism, que era utilizado em técnicas de pipeline para estar dando essa ideia de que mais de uma instrução estaria executando por ciclo de clock no processador. A gente tem as arquiteturas vetoriais e das GPs, GPUs, que elas oferecem paralelismo em nível de dados, e temos também o paralelismo em nível de thread e paralelismo em nível de requisição. Então a gente tem o conceito de thread também implementado em hardware, na arquitetura do processador, fazendo com que um pipeline ele seja compartilhado por mais de uma thread. E o paralelismo em nível de requisição é implementado com base tanto em você ter uma arquitetura multithread quanto multicore. Para classificar os processadores paralelos, a gente costuma utilizar a taxonomia de Flynn, proposta em 1972. Nessa taxonomia, a gente tem dois fluxos de informações, que é o fluxo de dados e o fluxo de instruções. E com base no tipo desse fluxo, a gente consegue fazer uma combinação gerando essas 4 tipos de classes de computadores. Então a gente vai ter o primeiro tipo, né, que seria o Single Instruction, Single Data, ou seja, você tem uma instrução sendo lida e um dado sendo lido por ciclo
de clock. Aqui no SIMD, que é de Single Instruction Multiple Data, você tem uma instrução sendo lida e múltiplos dados sendo lidos ao mesmo tempo. E assim por diante até chegar na classificação MIMD, que é Multiple Instruction Multiple Data. Você tem múltiplas instruções sendo lidas e múltiplos dados sendo lidos ao mesmo tempo. Além disso, a gente tem a classificação SPMD, que é de Single Program Multiple Data, ou seja, é um único programa onde ele acessa dados diferentes. Então, esse tipo de classificação ele é parecido com a MIMD, só que os dados eles vêm de processadores diferentes, processadores heterogêneos. Então, esse tipo de classe é comum quando a gente tem uma máquina onde você tem um programa onde parte do programa vai executar na CPU e parte dele vai executar na GPU. Então a gente vai ter um código condicional onde vai estar determinando que parte vai executar em qual processador heterogêneo. Então isso aqui é um exemplo de computação heterogênea, que seria você executar sua aplicação utilizando processadores diferentes. Então aqui é um exemplo de como seria um processador SISD, de Single Instruction Single Data. Então a gente vai ter uma única unidade de processamento, esse CPU seria de Processing Unit, e a gente vai ter uma string de instrução, que aqui seria um pool, né, uma piscina de instrução, e uma string de dados. E você vai ter que você lê uma instrução e um dado a cada ciclo de clock. Então, um exemplo de computador SSD seria um computador que tem um processador single core, que era o que a gente tinha ali até 2003. Outro tipo de classe é o SIMD, que é de Single Instruction Multiple Data. Então, nesse tipo de computador, a gente vai ter várias unidades de processamento, onde em cada ciclo de clock ela vai ler uma única instrução e vai estar acessando múltiplos dados. Então, nesse caso, ela vai estar executando uma única instrução para dados diferentes que estão sendo acessados. Então, exemplos de computador SMD são os processadores vetoriais e as GPUs. As GPUs elas vão ter vários cores e para um grupo desses cores ele vai executar a mesma instrução, só que elas vão estar acessando dados diferentes. É como se a gente tivesse um vetor, né, e a gente quisesse somar os elementos desse vetor ao mesmo tempo. Então a gente vai ter uma instrução de soma que vai ser executada para cada elemento desse vetor ao mesmo tempo. Então esse aqui seria um exemplo de computador SMD. Outro tipo de computador que a gente tem seria o MISD, de Multiple Instruction Single Data. Ou seja, a gente vai ter várias unidades de processamento que vai ler várias instruções e vai ler um único elemento de dado. É como se a gente tivesse várias instruções para processar o mesmo dado ao mesmo tempo. Esse tipo de máquina a gente não tem na indústria, tá? A gente só tem na parte de pesquisa. A gente pode estar dando como exemplo como se fosse um pipeline de máquinas. Então imagine que você tem um dado e quer fazer vários processamentos dele. A gente pode imaginar uma imagem, né? Você tem uma imagem e você quer passar vários filtros nessa imagem. Então você vai ter que a primeira unidade de processamento vai fazer lá uma conversão para a escala de cinza, né? Executa as instruções para converter em escala de cinza. Depois, o resultado da escala de cinza vai passar um outro filtro para fazer outra tarefa. E assim por diante. Tá? Isso aí seria um exemplo de MSD. E também temos como exemplo a arquitetura Dataflow, que foi proposta por volta de 1970, e a gente tem algumas máquinas criadas até ali a década de 90. Então, na arquitetura Dataflow, o programa ele é descrito como se fosse um grafo. E cada nó desse grafo eles são instruções e as arestas dos nós elas representam as dependências dessas instruções. Então, a gente tem várias instruções sendo acessadas por tempo, né? Vários nós sendo lidos por tempo, acessando aí o mesmo dado. Então, seria aí mais um exemplo da arquitetura MSD, que infelizmente não temos aí máquina na indústria desse tipo. E a última classe que a gente tem são computadores MIMD, de Multiple Instruction Multiple Data. Então a gente vai ter várias unidades de processamento, onde cada uma dessas unidades elas vão ler instruções diferentes por tempo e também vão ler dados diferentes por tempo. Então o exemplo que a gente tem são aqueles computadores multiprocessadores e multicomputadores. Multiprocessadores é um computador que ele tem uma placa-mãe onde você consegue estar colocando dois chips de processadores. Então você consegue ter dois processadores multicore
cada um desses processadores eles vão ler instruções diferentes e vão acessar dados diferentes. Da mesma forma, quando a gente fala de multicomputadores, são máquinas diferentes para rodar uma aplicação. Então, cada máquina ela vai ter processadores diferentes que vão executar instruções diferentes e, consequentemente, dados diferentes, porque cada máquina tem a sua própria memória principal. E, por fim, a tecnologia computacional que está em desenvolvimento atualmente e deve crescer bastante nos próximos anos é a área de Internet das Coisas ou Internet of Things, ou somente IoT. Então, essa área consiste de você pegar todos esses dispositivos embarcados que têm algum poder de processamento e conectar ele à internet. Então, dessa forma, você consegue ter um novo tipo de sistema computacional. Então, com essa proposta, aumenta a quantidade de desafios que a gente tem, porque a ideia é a gente ter alguma aplicação que vai rodar em vários dispositivos embarcados. E cada dispositivo tem diferentes restrições energéticas e de processamento. Também tem a questão da privacidade, porque qualquer falha na segurança de algum desses dispositivos pode ser fatal para a vida de alguma pessoa. Então, essa área também é considerada aí como a quarta geração de computadores, que envolve aí o uso de bilhões de dispositivos para estar rodando alguma aplicação. Então aqui a gente tem uma ilustração de como seria o funcionamento de IoT. Então a gente vai ter vários dispositivos com poder de processamento que vão se comunicar com a internet e cada um desses dispositivos podem executar várias aplicações e possivelmente utilizar dados produzidos por outros dispositivos por meio aqui da internet. Então essa daqui é uma área que deve crescer bastante nos próximos anos. Temos a proposta aí de fazer Smart City, que seria você ter uma cidade composta por bilhões desses dispositivos se comunicando via internet. Então nessa aula a gente viu quais são as tecnologias computacionais que a gente tem atualmente, a gente falou dos processadores single core, quais são as limitações deles e por que a indústria passou a adotar processadores multicores. Atualmente, além de utilizar processadores de uso geral, a gente também utiliza processadores de uso específico. Então, temos processadores que vão auxiliar na tarefa aí de treinamento de redes neurais, temos processadores para executar somente algoritmos de criptografia e assim por diante. E a gente tem diferentes classes de computadores, tanto supercomputadores como computadores embarcados, que são utilizados para a gente rodar nossas aplicações. Hoje, o sistema de computação ele é bem variado e para a gente conseguir melhorar o desempenho de nossas aplicações, a gente precisa explorar diferentes tipos de paralelismos que o sistema suporta. Na próxima aula, a gente vai ver um exemplo de estrutura de computador de uso geral que é utilizado até hoje em dia. Então, vou finalizando essa aula por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Até lá!